Pessoal, chega de papo e vamos ao que interessa. Afinal, vocês estão aqui para ver mesmo a correção da prova do Senado. Questão 41. No modelo de referência OSI ISO, uma camada executa a função de transformar um canal de transmissão normal em uma linha que pareça livre de erros de transmissão, enquanto que outra está relacionada à sintaxe e à semântica das informações transmitidas. Essas camadas são conhecidas respectivamente como. E aqui ele dá uma saladinha, né, com todas as camadas do modelo OSI. Aqui, pessoal, eu apresento para vocês um resumex, uma tabela que ela é muito referenciada, ela foi tirada de biografias consagradas, sugiro que vocês imprimam e coloquem na parede. Então ele vai dizer aqui, ó, camada física, transmissão dos bits através do meio de transmissão. Então aqui você vai ver que a transmissão é bruta, né? Você vai tolerar erros aqui na camada física, não é aqui que você vai tratar. Camada de enlace, detecção e correção de erros introduzido pelo meio de transmissão. Então aqui tem erro, aqui ele detecta e corrige, portanto ele apresenta para cima que é um meio livre de erros. Parece que é livre de erros esse meio aqui, mas esse aqui filtra e mostra para esse como se o outro tivesse livre. Livre de erros, pessoal, detecção de erros, correção de erros, livre de erros, é uma característica da camada de enlace. Toda vez que você ouvir esse termo, né, canal parecer livre de erros, associar a camada de enlace. Rede, roteamento de pacotes através de uma ou várias redes. Ah, Walter, é só o que está aqui? Não, pessoal, isso aqui é um resumo, isso aqui é a função principal de cada camada. Existem funções secundárias, por exemplo, aqui, o controle de congestionamento. Quando você lê a bibliografia consagrada, quando você assistir a videoaula, isso vai ser bem martelado. Então, existem outras tarefas secundárias. Aqui estão só as principais. Transporte, meios e métodos para entrega de dados ponta a ponta. Olha, ponta a ponta aqui. Acabou de cair no concurso agora o termo ponta a ponta, como tradução de fim a fim. Cuidado, né? Aqui é a primeira camada que tem a relação fim a fim, mas não é a única. Daqui para cima todo mundo tem fim a fim. Mas falou fim a fim, associa a camada de transporte. Seção, negociação, estabelecimento de conexões com outro nó. Veja que ele usa o termo conexão, pessoal. No meu curso eu falo, serviço orientado ou não orientado à conexão pode existir em qualquer uma das camadas. E esse termo conexão, às vezes, está relacionado à conectividade, ou ele é utilizado de uma forma que não tem a ver com a camada de transporte. Então, o termo conexão não é aquele termo definitivo, que quando eu escuto eu já relaciono a camada. Aqui, se você relacionar essa conexão a transporte, você estaria errando. Então, cuidado com esse termo conexão, que não é um verdadeiro diretor. Ou seja, uma vez que você ouça, você ainda tem que analisar o resto para poder escolher a camada. Por exemplo, aqui ele associou a camada de seção. Apresentação, formatação de dados e conversão de caracteres e códigos. Ó, pessoal, caractere, formatação, tudo a ver com sintaxe e semântica. Então, é aqui que a gente vai tratar a sintaxe e a semântica de dados. A ponto de, se eu não tiver uma camada de apresentação que reconheça aquele tipo de arquivo, eu simplesmente não vou conseguir acessar. Eu não vou saber se aquilo está zipado, eu não vou saber se aquilo está criptografado, eu não vou saber reconhecer aquele arquivo. Então, eu vou ter que indicar como é que eu vou poder abrir aquele arquivo. Então, isso aí está ligado à camada de apresentação. E a aplicação, funções especializadas, aquelas funções mais próximas do usuário. Pode ser também o usuário administrador. Então, o usuário comum nunca vai estar lá no SNMP. Então, se você usar qualquer usuário, o que o usuário usa é de camada de aplicação. Ah, o SNMP eu nunca vi, então não é de aplicação. É, porque quem vai utilizar aquilo ali é o usuário administrador. Cuidado com esse bizu de dizer que é o que o usuário usa, que nem sempre vai se verificar, tá? Porque tem algumas aplicações que só são de uso da administração do sistema. Tudo bem? Imprimam, coloquem naquela pastinha lá de revisão na semana anterior à prova. Não é para revisão na madrugada, não, pessoal. Você tem que chegar vivo na hora da prova. Para revisão é uma semana antes. Pega aquilo tudo que merece destaque, não pode ser muita coisa, e durante a semana você vai só revisar aqueles tópicos que são bem importantes ou aqueles tópicos que você tem dificuldade de assimilar. Então vamos lá de novo para a questão. Vamos ver aqui, ó. Função de transformar um canal de transmissão normal em uma linha que pareça livre de erros. Quem? Enlace. Relacionada à sintaxe e à semântica. Quem? Apresentação. Vamos bater aqui com o gabarito. Gostaria de chamar a atenção dos senhores para um detalhe. Na aula presencial do curso para o Senado, um aluno me perguntou: professor, só está descrito lá TCP/IP, por que o senhor está colocando o OSI no quadro? Ele vai até rir quando escutar essa gravação, porque eu tenho certeza que ele vai escutar. Eu falei, cara, não tem como você estudar OSI sem TCP/IP e não tem como você estudar TCP/IP como OSI. Ele queria que eu falasse isso para quê? Para você diminuir a matéria que já é imensa, né? Então, você diminuindo isso, você estudar menos. Mas nesse caso não dá, pessoal. Nesse caso não dá para ser seletivo.
Você não consegue estudar OSI sem estudar o TCP/IP e não consegue estudar o TCP/IP sem estudar OSI. Inclusive, as bancas costumam misturar as nomenclaturas e isso é aceito. Isso não pode ser utilizado para melar a questão só por imprecisão, a não ser que essa imprecisão prejudique o entendimento da questão. Melar por melar não vai ser aceito. Uma mistura que teve numa prova que acabou de acontecer, se isso invalidaria a questão. Como não era motivo de imprecisão da resposta, o recurso do aluno não vai prosperar. Já falei para ele, ó, isso aqui não passa. Porque é comum as bancas misturarem as nomenclaturas, a não ser que aquilo seja o foco da questão. Resumo, não dá para estudar OSI sem TCP/IP, não dá para estudar TCP/IP sem OSI. Resposta é, tá? Essa questão simples, bastava você conhecer o modelo OSI 7 camadas. E não estava no edital lá, tá? Você tinha que inferir isso, é manha de concurseiro, não limitar assuntos, tá bom? Então vamos para frente. Questão 43. Atualmente, muitas redes de microcomputadores com acesso à internet possuem fisicamente conectadas uma quantidade maior de máquinas que o número de IPs disponíveis. Como consequência, os gerentes de redes passaram a utilizar um serviço no servidor que mantém uma quantidade de endereços concedidos por demanda às máquinas clientes. Essas máquinas configuradas para receber o IP por tradução dinâmica e automática. Esse serviço é conhecido pela sigla. Pessoal, quem leu aqui, né, parecia que ele ia perguntar alguma coisa sobre NAT, né? Ele falou que o número de máquinas é maior do que o número de IPs disponíveis e tendo esses IPs válidos, né? E parecia que ele ia falar alguma coisa sobre NAT. No final ele mandou isso aqui, ó. Concedido por demanda às máquinas clientes. Concedido por demanda às máquinas clientes, pessoal, o serviço dinâmico, né, de entrega de IPs, tá? Ou seja, o DHCP. A resposta aqui vai ser DHCP. Então está aqui, ó, DHCP e realiza um empréstimo de endereço IP. Ele pode ser do tipo aleatório, sendo dado um IP qualquer, eu atribuo um IP de um range aleatório para aquela máquina lá. Também fixar esse IP, fixar como, pessoal? O DHCP sabe que toda vez que aquele máquina requisitar um IP, eu vou entregar o mesmo IP para aquela máquina lá. Então, aquele IP sempre vai ser fixo. Isso é muito interessante para alguns serviços que eu preciso mapear a autorização por IP. Só aquela máquina, só aquele IP vai conseguir o acesso. Então, fixo aquele IP lá. Isso é muito utilizado, por exemplo, em VPNs. Tá? E infinito, né? Sendo dado um IP qualquer da primeira vez que a máquina usar a rede. Então, a máquina se logou, eu dou aquele IP para ela e ele vai ficar lá eternamente. Tá? Ele fixou, né? Naquela máquina lá, ele vai ficar lá o empréstimo eterno sem precisar ficar renovando, tá bom? Fornece também a máscara de rede. Então, aquele PDU lá do DHCP que ele entrega para a máquina, vão várias informações. Vai a máscara de rede, vai o servidor de nome, né, o DNS, vai rotas estáticas, vai servidores. Então, você consegue entregar um pacote completo para aquela máquina se configurar. Bem, então voltando à questão aqui, mais uma vez, ele começa falando como se fosse requerer o NAT, né? Falando sobre mais máquinas do que IP, mas no final das contas ele manda lá empréstimos, né, concedidos sob demanda, né? IPs concedidos sob demanda. Portanto, vai ser quem? O DHCP. Os outros serviços aí, né? O Remote Shell, o Remote Login, tá? O WINS, né, servidor de nomes, e o Finger para conseguir determinadas informações de rede, tá bom? Então, a resposta aqui é DHCP. Vamos para a próxima questão. Questão 44. SNMP, Simple Network Management Protocol, é um framework para o gerenciamento de redes em uma internet que utiliza o conjunto de protocolos TCP/IP. O SNMP versão 3 define 8 tipos de pacotes PDUs. Um deles é enviado do agente até o gerente para notificar um evento anormal. Por exemplo, se o agente for reiniciado, ele notifica o gerente e informa o horário de reinicialização. Esse PDU é denominado, aí ele coloca lá Trap, Report, Response, Inform Request e Get Book Request. Vamos lá. Pessoal, esse aqui é o SNMP, essa aqui é a arquitetura dele, né? Tem uma estação de gerenciamento e tem a máquina que vai ser gerenciada. Dentro dessa máquina eu tenho a MIB, que é a nossa base de dados, que vai coletar e vai registrar os eventos da máquina. E aqui eu tenho as principais mensagens, o get next, né? Get response e o alert, que é o traffic. Então, se você for ver, ó, get saindo do servidor para a estação, get next, servidor para a estação. Está faltando o set, mas o set sairia do servidor para a estação, para configurar algum parâmetro na estação. Get response devolvendo. O trap, pessoal, é exatamente o alerta. Quando tem algum evento
na máquina. Get next e as outras informações são informações que a gente chama de síncronas, né? Eles esperam um pooling. Como elas são rotineiras, eles esperam esse pooling para poder se iniciarem. O trap, como ele é um alerta, ele não pode esperar esse pooling acontecer. Se acontecer, ele tem que avisar imediatamente ao gerente. Ele não pode esperar até a próxima etapa do pooling para poder comunicar. Portanto, a resposta seria o trap, né? Saindo do agente, né, para o gerente. O protocolo SNMP ele é conhecido como protocolo cliente-servidor. Ele é cliente-servidor, sim, mas ele é protocolo anômalo. Por quê? Porque a maior parte das mensagens sai do servidor para o dispositivo monitorado, né, o cliente. Nos outros protocolos padrão, né, nos outros protocolos tradicionais, cliente-servidor, a maioria das mensagens saem do cliente questionando o gerente. Aqui é o contrário, por isso que ele é dito um protocolo anômalo, né? Não é um protocolo que segue tradicionalmente a filosofia cliente-servidor. E aqui embaixo, pessoal, todas as 8, né, mensagens que ele cita do versão 3, né, só vale para a versão 3. À medida que foram surgindo novas versões, foram aumentando as funcionalidades e foram aumentando também os PDUs, né, do SNMP. O SNMP é o protocolo de gerência das máquinas da rede. Então está aqui, ó, get request, response, get next request, get book request, set request, report, trap, inform request. Vamos lá para a questão novamente. Então ele fala, ó, que um desses PDUs é enviado do agente para o gerente para notificar um evento anormal. Pessoal, evento anormal, trap. Não tem para onde correr, sempre trap. Ele é a mensagem que ela é dita assíncrona, porque ele não espera um pooling. Vamos bater aqui com o gabarito oficial. Tá lá, trap. Questão também bem simples. No nosso curso de redes tem um módulo, né, que eu separo só para gerenciamento de rede. E aí, claro, a maior parte tratando sobre SNMP, mas boa parte também tratando sobre ICMP, porque ele é o protocolo de controle da rede. Numa camada mais baixa, você pode usar ele para fazer diagnóstico de várias situações anômalas na rede. Tudo bem? Então vamos para a próxima questão. Questão 48. Observe a figura abaixo que representa dois tipos de comutação. Pessoal, essa figura aqui parece muito com aquelas figuras de central telefônica, né? Comutação telefônica, comutação por circuito. Está aqui até um telefoninho representado. Aqui o computador. Aqui os pacotinhos trafegando, várias redundâncias. Aqui comutação por pacote. Item 1. Na figura A, cada um dos 6 retângulos representa uma estação de comutação da concessionária de comunicações, telefonia. Quando uma chamada passa por uma estação de comutação, é estabelecida uma conexão física entre a linha que transportou a chamada e uma das linhas de saída, como mostram as linhas pontilhadas. Pessoal, isso aqui é o quê? Isso aqui é comutação por circuito. Item 2. Contrariamente ao esquema A, no B, não é preciso estabelecer um caminho dedicado com antecedência. Nesse esquema não há um caminho fixo. Diferentes unidades de transmissão podem seguir caminhos distintos, dependendo das condições da rede no momento que eles estão enviando. Normalmente, as unidades de transmissão são conhecidas por datagrama. Pessoal, o que é isso aqui? No nosso curso de redes, a gente vê muito isso aqui, é comutação por pacote, né? O serviço de datagrama. Aqui o serviço circuito físico, né? Comutação por circuito. Aqui o serviço de datagrama, comutação por pacote. Aqui os tipos de comutação. Comutação por circuito, aqui a gente está falando de circuito físico ou real. Linha privada, eu pego um cabo físico de cobre e ligo de um canto para o outro. Isso aqui é circuito físico, famosos LPs, tá? Comutação por circuito baseado na telefonia. Comutação por pacote, análogo ao sistema de cartas, né? O sistema de correio. Ele até descreveu lá no item, o sistema de comutação por pacote pode derivar sistema de comutação por mensagem, que é um tipo de comutação por pacote, mas a unidade passa a ser uma mensagem completa. Comutação por célula, a diferença é que a célula tem tamanho fixo, né? Corpo e cabeçalho também. O maior representante dessa comutação por célula é justamente a rede ATM. A comutação por rótulo. O maior representante dessa comutação por rótulo é o MPLS, e foi objeto da redação da parte de suporte na prova do Senado. Comutação por rótulo é só lembrar do MPLS. Então, ele não precisa mais que o pacote todo seja fixo. Ele só precisa de um campo dentro do pacote que seja fixo e aí ele consegue trabalhar mais rápido. Essas aqui são derivações da comutação por pacote. Embora a comutação por rótulo possa ser aplicada em várias outras tipos de rede. Então, cuidado. Por exemplo, o MPLS ele pode ser aplicado na comutação por circuito. O MPLS-IP ele é a comutação por pacote, que é o mais conhecido, tá bom? Tipo de circuito. Circuito físico, que é justamente a linha privada, né? Linha ligando de um lado para o outro, que seja comutação por circuito.
E o circuito virtual, pessoal, que é a comutação por pacote com características de circuito. Existem dois tipos de circuito virtual. Os permanentes, os famosos PVCs, e os comutados, que é o famoso SVC. Tá? Aqui está PVC, mas seria SVC. Eu vou corrigir depois na transparência. Então, seria PVC e SVC. Voltando aqui à questão, a gente sabe que na figura 1 é comutação por circuito, na figura 2 é comutação por pacote. Aí ele vai perguntar, o esquema A e B constituem respectivamente os seguintes tipos de comutação. É só a gente procurar. Vamos bater o gabarito. Gabarito C, comutação de circuito, item 1, comutação de pacote, item 2, questão também tranquilíssima. Esse conceito aí já está lá no módulo 1, no curso de redes. Tudo bem? Vamos para a próxima questão. Questão 52. MIB2, Management Information Base Version 2, é um componente-chave usado no gerenciamento de redes. Cada agente tem a sua própria MIB2, que é um conjunto de todos os objetos que o gerente pode administrar. Nesse contexto, observa a figura abaixo que representa a árvore de identificadores de objeto. Pessoal, aqui não é a MIB. A MIB é maior do que isso aqui. Isso aqui é a MIB2. Para chegar na MIB2, eu tenho que percorrer esse caminho 136, 121. Isso aqui já foi, inclusive, objeto de questões da ESAF. Tá? Então, a gente está aqui na MIB2 e ele detalha a MIB2. Esse detalhamento da MIB2 não é comum em concursos públicos, mas tem virado uma tendência. No caso da FGV, se você analisar a prova de 2008, você já vai ver que ela costuma cobrar aspectos de detalhamento da MIB. Na prova passada, tivemos pelo menos 2 questões disso. Aqui ele já está detalhando a MIB2. Se você tivesse tocado disso, teria estudado a MIB com um pouco mais de detalhamento. Tá? Walter, mas a gente sempre tem a MIB no sangue, é uma coisa natural? Não, pessoal. Uma vez confirmado que está sendo cobrado, você imprime e tenta estudar isso daí. Porque para o gerente que usa uma solução de SNMP, por exemplo, MRTG, isso é completamente transparente. Mas já que cai, você vai imprimir e vai estudar. Então, ele vai perguntar 2 dos objetos escritos a seguir. Primeiro, define informações sobre todas as interfaces instaladas no nó, inclusive números de endereços físicos e endereço IP. Com a cara de if, de interfaces. Define informações gerais sobre o nó, como nome, localização e vida útil. Isso aqui é o próprio sistema do nó. Tá? Então, está aqui a questão de novo. Normalmente a gente marcaria a letra A, mas vamos ver aqui a tabelinha com a descrição da MIB2. Aqui, grupo, sistema de operação de dispositivo da rede, interfaces, interface de rede com meio físico, address translation, mapeamento de IP, endereços físicos, IP, ICMP, TCP, UDP, EGP, CMOD, Transmission, SNMP. Está aqui toda a descrição da MIB2. Ah, Walter, isso aqui é um conceito que é natural, que é comum? Não, pessoal. No nosso curso a gente vê, essa tabelinha foi tirada inclusive de lá. É a primeira questão que a gente está analisando que realmente requereu um conhecimento rebuscado e precisaria ter essa tabelinha nos resuminhos de vocês, assim como colocar em ponto de destaque para não se perder esse conhecimento, tá? Porque isso aqui não fica no sangue de jeito nenhum. Eu estaria sendo arrogante se eu dissesse que eu sei isso aqui de cabeça, tá bom? Então vamos lá. A questão está aí de novo, ele perguntando, a resposta vai ser o item A, interfaces e sistemas, pela descrição dos dois. Tá? E aí cada um daqueles vai ter sua própria descrição, e aí você vai marcar conforme você estudou. Tudo bem? Vamos bater o gabarito. Aí, letra A. Essa foi a primeira questão que realmente requeria um conhecimento mais elaborado. Bora para frente. Questão 72. Na arquitetura TCP/IP, assim como o DP, o TCP combina o vínculo de porta estático e dinâmico, usando um conjunto de atribuições de portas conhecidas para programas usualmente invocados. Nesse sentido, as portas conhecidas utilizadas para a comunicação entre DNS, TCP e FTP Control, TCP, são respectivamente. Isso aqui, pessoal, é uma questão comum, que pergunta, dados os protocolos da camada de aplicação, que porta da camada de transporte ele está utilizando. E ele especifica o DNS, quando usa o TCP, e o FTP Control. Isso vai ser importante. Vamos dar uma olhada aqui nessa transparência que é do nosso curso de redes. Tá? Que é uma transparência que ele dá, inclusive, aqui
uma observação. O DNS ele usa tanto o TCP quanto o DP, né? Mas nos dois a porta continua sendo a porta 53. Aqui é um conjunto dos protocolos mais pedidos, né? O FTP, porta 21. FTP Control, porta 21. Quando começa a comunicação, você está no canal de controle. Quando efetivamente começa a transmissão de dados, você vai para a porta 20. Telnet, porta 23. TCP. SMTP, protocolo de envio de e-mails, porta 25. DNS, as duas, 53. TFTP, que é o Trivial FTP, porta 69. SNMP, 161, que é o protocolo de gerenciamento de rede. O 61 e o 62. O 61 são as mensagens síncronas. O 62, mensagem assíncrona, TRAP. O RIP, tem muita gente que acha que RIP é camada de rede. Mas olha aqui, RIP, tendo uma porta, porta 520. Teve porta, pessoal, é camada de aplicação. Teve porta, camada de aplicação. Então, mais uma transparênciazinha aí para vocês colocarem, né, e assimilarem durante a sua preparação e deixarem reservadas para a revisão da semana anterior à prova. Tá? Então, essa transparência aqui merece ser impressa. Tem tabelas mais completas do que essa, mas essa aqui já quebra um bom galho. 90% das questões pedem essas portas aqui, tudo bem? Questão de novo, né? Então tá aqui, ó, DNS, TCP, FTP, Control. DNS, porta 53. FTP, porta 21. Então, que ele fala Control. Se fosse Data, seria a porta 20. Então, 53 e 21, vamos bater aqui no gabarito. Letra A, 53 e 21. Vamos para a próxima questão.